Como é que vocês estão? Como é que está a família de vocês? Eu espero em Deus que estejam todos bem. Vamos orar? Vamos juntar as nossas mãozinhas, vamos fechar os nossos olhos e dizer junto comigo: Obrigado, meu Senhor e meu Deus, por todas as coisas boas que o Senhor realiza em minha vida. Obrigada, Senhor, pelo pão de cada dia, por esse dia que é uma nova oportunidade na minha vida. Obrigada, Senhor, pela minha amada e querida família. Mas eu te peço, Senhor, eu te peço porque em Ti eu acredito, eu confio, meu Pai, meu Senhor. Te peço pela saúde de todas as pessoas do mundo. Derrama, Senhor, uma bênção de paz, de amor, de paciência sobre todos nós, sobre todas as pessoas que existem no mundo, meu Pai. E que este dia, com a Tua graça e com a Tua santa misericórdia, termine bem. Amém? Você está aí com o seu ambiente organizado? Está pertinho de você o seu livro? Pois abra o seu livro na página 118 e 119, matéria de ciências, a importância do solo. Pegue aí o seu lápis ou o marcador de texto, para que a gente possa estar marcando as informações mais importantes. O solo é muito importante para os seres humanos. Você está lendo junto comigo? Muito bem. Nele, o ser humano cultiva alimentos, cria animais e constrói moradias. É também do solo que são retirados os minerais. Vou repetir essa informação porque ela é muito importante. Nele, o solo. O ser humano cultiva alimentos, cria animais e constrói moradias. É também do solo que são retirados os minerais. Algumas técnicas de agricultura usam fertilizantes químicos e agrotóxicos para aumentar a produtividade. Quando não são usados de maneira adequada, essas substâncias podem contaminar o solo e prejudicar os seres que vivem naquele ambiente. Vamos saber mais sobre o que são os fertilizantes químicos e os agrotóxicos? Aqui nesse quadrado verde, vamos lá? Fertilizantes químicos. Produtos industrializados que favorecem o desenvolvimento de plantas. Agrotóxicos. Produtos industrializados usados para combater plantas ou animais indesejados em uma plantação. Esses dois recursos, quando mal utilizados, trazem muitos problemas para o meio ambiente, principalmente o desgaste do solo. Observe aqui uma bela horta, bem cultivada, está bem verdinho. Vamos saber da legenda como foi produzida essa horta? O solo é essencial para o cultivo de alimentos. Sistema agroflorestal de cultivo de plantas alimentares no município de Pindamonhangaba, São Paulo, 2016. Agroflorestal, marquem aí essa palavra, agroflorestal. O que significa agroflorestal? Agroflorestal significa aliar a produção de alimentos com a conservação do meio ambiente. No sistema agroflorestal, não se usa agrotóxicos químicos nem fertilizantes. Não se derruba florestas. Há uma maior preservação da fauna e da flora. Além de, nesse tipo
técnica, os alimentos produzidos serem mais ricos em nutrientes e bem mais saudáveis. Podemos concluir que este método é muito inteligente, pois todos os seres vivos saem ganhando. Dessa forma, iremos preservar os recursos da natureza que são tão importantes para a nossa sobrevivência. Vamos para a segunda imagem. Aqui nós temos uma casa que se utilizou das seguintes matérias-primas para ser construída: argila e cascalho. A argila e cascalho estão presentes no solo. Vamos ler a legenda? A argila do solo pode ser utilizada na composição de paredes, telhas e tijolos. Na fotografia, casa com paredes feitas utilizando argila e cascalho por meio de uma técnica denominada taipa de pilão. A técnica da taipa de pilão, os portugueses aprenderam com os indígenas. Vocês se lembram desse assunto na matéria de história? Pois bem, essa casa ela é feita de cascalho, de argila, com a técnica de taipa de pilão que os portugueses aprenderam com os indígenas. A matéria-prima foi extraída da onde? Do solo. Olha como todos os recursos da natureza são importantes para a qualidade de vida do ser humano. Vamos para a página 219. O solo é um componente do ambiente muito importante para os seres vivos. Vamos ler aqui essas legendas. Vamos ler a legenda que está apontando aqui para o coelho. Muitos animais se alimentam das plantas que se fixam no solo. Vamos ler a legenda que está aqui, apontando para a raiz da planta. As plantas fixam suas raízes e, por meio delas, retiram água e substâncias minerais do solo. Agora, vamos ler onde está aqui a moradia, o abrigo dos animais nas camadas mais profundas do solo. O solo serve de abrigo para vários organismos. Vocês estão vendo? Está servindo de abrigo para a minhoca e as formigas. Nas camadas mais profundas do solo, os animais podem fazer também o seu abrigo. Olha que interessante! Muitos organismos do solo são tão pequenos que não conseguimos enxergá-los. Bem pequenininhos esses aqui, que a gente nem de certa forma consegue enxergá-los, mas estão todos presentes no solo. O solo, ele é muito cheio de nutrientes. Os nutrientes do solo são absorvidos pelas plantas. Quando nos alimentamos com verduras, frutas e legumes, ingerimos os nutrientes que estão presentes nos vegetais, que por sua vez recebeu esses nutrientes do solo. Isso também acontece quando comemos alimentos derivados de animais. Exemplo: o nosso corpo necessita do cálcio para formar os ossos e os dentes saudáveis. O leite é uma excelente fonte de cálcio. O cálcio está presente no capim. O capim absorve o cálcio do solo. A vaca come o capim. Por isso que seu leite é uma boa fonte de cálcio. Ou seja, tudo começa e termina no solo. O solo passa para o capim o cálcio, a vaca come o capim e o cálcio que está no capim vai para onde?
para o leite. Quando nós tomamos o leite, aí a gente pode ter ossos e dentes bem saudáveis, porque o cálcio é muito importante para os dentes e para os ossos. Vocês perceberam como o solo ele é importante? De maneira direta e indireta, ele está presente no nosso dia a dia. O solo armazena nutrientes, porém ele pode perder seus nutrientes devido às pessoas mexer nele constantemente. As pessoas mexem no solo para fazer os plantios, para fazer a extração de minérios, e isso acaba fazendo com que ele perca os seus nutrientes. Quando isso acontece, é bom repor o seu nutriente. A reposição dos nutrientes podem ser feita por meio de compostos orgânicos ou fertilizantes comerciais. O solo é fundamental para a produção de alimentos de origem animal e vegetal. Preservar o solo é cuidar da nossa qualidade de vida. Preservar o solo é cuidar da nossa qualidade de vida. Vamos para as próximas páginas. Páginas 220 e 221. Qual a importância do solo em cada situação? Questão 10. Qual a importância do solo no cultivo dessas hortaliças? Qual a importância do solo no cultivo dessas hortaliças? Muito bem. Qual a importância do solo para o formigueiro? Qual a importância do solo para o formigueiro? Isso, muito bem. Qual a importância do solo na criação de animais? Qual a importância do solo na criação de animais? Exatamente. Agora vamos para a explicação da questão 11. Você acha que é importante preservar o solo? Lembre-se de tudo que a tia Júcia explicou para você nas páginas anteriores. Lembre-se de tudo que a tia Júcia explicou para você nas páginas anteriores. Você acha que é importante preservar o solo? Por quê? Isso, muito bem. Agora vamos para a página 221. Algo de ciências, conservação do solo. As rochas e o solo levam milhares de anos para se formar. Falamos sobre esse assunto no início do capítulo 3, que para que haja a formação das rochas e solo, levam milhares de anos para que isso aconteça. Por isso é necessário conservar esses recursos naturais. Usar técnicas sustentáveis de plantio e criação de animais, evitando o desgaste. É importante também consumir consciente produtos provenientes deles. Vamos à legenda dessa imagem. A extração de rochas modifica intensamente um ambiente que levou milhares de anos para se formar. Na fotografia, Pedreira, em São Paulo, 2014. Vamos para a segunda imagem. Os sistemas agroflorestais ajudam a recuperar o solo degradado. Plantação de cacau em meio ao seringal, no município de Una, na Bahia, em 2013. Como a tia Júcia já falou dessa técnica muito inteligente, que é a técnica agroflorestal. Ela ajuda na preservação da fauna e da flora e na conservação do solo. Vamos para a próxima página, vamos lá para as próximas páginas. Páginas 222 e 223, para ler e escrever melhor. Você está aí com seu lápis ou marcador de texto? Pois vamos
utilizá-lo para marcar as informações mais importantes que vão ajudar vocês a responder às atividades da página 223. O texto apresenta problema dos deslizamentos de terra e algumas soluções para combater. Medidas que ajudam a evitar deslizamentos de terra. Na época de chuvas, é comum ver nos jornais notícias de deslizamentos de terra nas margens de rodovia e rios ou até em morros onde moram muitas pessoas. Na época de chuvas, é comum ver nos jornais notícias de deslizamentos de terra nas margens de rodovias e rios ou até em morros onde moram muitas pessoas. Esse é o problema. Os deslizamentos de terra na época de chuvas. Existem algumas medidas que podem ajudar a reduzir esse problema. São duas medidas. Uma delas é o plantio de vegetação nas encostas de morros, especialmente nas margens de estradas. A primeira solução, plantar vegetação nas encostas. Em terrenos muito inclinados, também podem ser feitas curvas de nível. Segunda solução, fazer curvas de nível. Que são pequenos recortes na encosta do morro, parecido com degraus de uma escada. Esse relevo ajuda a diminuir a velocidade da água. Vamos a um problema que é muito difícil de resolver. Porque o deslizamento nas margens de rodovias e rios, a gente tem duas soluções. Mas para o deslizamento de morros onde moram pessoas, é complicado de resolver. É bastante complicado de resolver. Vamos ler? Resolver a questão da ocupação desordenada de morros é uma tarefa mais complicada, pois muitas pessoas não têm acesso à moradia em locais seguros. Resolver a questão da ocupação desordenada de morros é uma tarefa mais complicada, pois muitas pessoas não têm acesso à moradia em locais seguros. As pessoas não têm opção de morar em outro lugar e moram nos morros. Corre o risco de, nos momentos de chuva, haver deslizamento. Só que fica difícil ajudá-los, porque essas pessoas não têm outra opção. Se elas tivessem outra opção, claro, elas não morariam nos morros, elas morariam em lugares mais seguros. Por isso que esse é um dos problemas complicados de resolver. Observe aqui a imagem, que é a queda da barreira em estrada próxima ao município de Arapongas, no estado do Paraná, em 2016. Vamos para a questão 1, página 223. Qual o problema relatado no texto? O problema relatado no texto está aqui no primeiro parágrafo. Só que você pode observar que no primeiro parágrafo tem bastante informação. Você vai selecionar a informação mais importante para colocar aqui na linha da questão 1, porque a questão 1 só tem uma linha, tá bom? Então, você vai selecionar a informação mais importante e colocar aqui nessa linha da questão 1. Questão 2. Qual medida apresentada para reduzir o problema é a mais complicada?
Por quê? Essa informação ela está presente aqui no último parágrafo. Questão 3. Complete o esquema com as informações do texto. Você vai preencher aqui com o problema. Você vai preencher esse espaço aqui com o problema. Esse outro espaço você vai preencher com as soluções. Esse outro espaço você vai preencher com as soluções. Bom? Na questão 4, você tem uma atitude para a vida, que é ser flexível. Pensar em outras soluções. Não se resuma apenas à solução que está aqui na página 223. Procure outras soluções para o problema. Procure outras soluções para o problema. Aqui é só uma sugestão. Você pode usar? Pode, mas você pode incrementar o seu texto com outras soluções que você vai encontrar realizando uma pesquisa. Questão 4. Com base nas informações abaixo, escreva um texto no caderno que apresente o problema e aponte as soluções. O problema é: as plantas não crescem, pois o solo está muito pobre e compactado. Soluções: adicionar adubo à terra da horta, colocar minhocas na terra. Gente, como eu já falei, você vai realizar essa atividade, você vai pesquisar mais soluções para o problema do solo pobre. Use as soluções que estão aqui na página 223, mas procure outras soluções. Essa atividade você vai realizar no seu caderno com um belo cabeçalho. Não esqueça de colocar um título no seu texto. Essa foi a nossa aula de ciências. Até a próxima aula.